E eu falei com meu esposo, é bênção. Não é, eu não vi em outra igreja nenhuma essa campanha. 21 dias. Eu não vi igreja nenhuma. Olha que eu ando um pouquinho. Aleluia. E eu sinto alegre de estar aqui com os irmãos. Daniel capítulo 10. Aleluia. 10. Daniel 10, versículo 1 e o 2. Para nós começarmos. Aleluia. No terceiro círculo do rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. E a palavra era verdadeira e tratava-se de uma guerra prolongada. E ele entendeu que esta palavra teve entendimento da visão. Versículo 2. Naquele dia eu e Daniel tive triste por 3 semanas completas. Versículo 3. Manjares desejável não comi, nem carne nem vinho entrava na minha boca, nem me ungiu com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer, aleluia, nessa hora, que essa palavra ela é real na minha vida e na sua vida. Antes de eu começar, eu quero ler só um versículo aqui. Em Daniel, capítulo 1 também. Aleluia. Versículo 2. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, o rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles o levou para a terra de Sicar. Versículo 3. E disse o rei Aspenaz, chefe de eunuco, que trouxesse alguns filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Irmãos, nós conhecemos essa história. Imagino que os irmãos já leu esse versículo 21 dias. E quando a pastora me fez um convite e eu comecei a estudar, o Senhor falou comigo assim: lê esse versículo. E aí eu fui analisar. E tudo que nós vamos fazer na nossa vida cotidiana tem uma separação. O jovem, quando ele vai ter seus 18 anos, o exército começa a escolher eles. Então tem uma escolha. Ei, deixa eu te dizer, o Senhor também ele fez uma escolha para que eu e você estivessem aqui nessa noite. O exército brasileiro, ele começa, aleluia, a escolher os jovens bons. Se você for lá, se tiver algum defeito, você não é escolhido. Você é descartável. Aí eu quero te analisar que Deus fez eu lembrar que Ele nos escolheu dos escolhidos. É verdade. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel na sua vida e na minha vida. Quem era eu? Quem era você? Quem era Daniel? Daniel era um jovem que obedecia a palavra de Deus, que estava, aleluia, servindo a Deus na sua cidade, ali no palácio. Mas o olho do inimigo viu que Daniel tinha algo de especial. Ei, deixa eu te dizer, o inimigo lá fora também vê que você tem algo especial. Por isso quer te rodar para te levar para fora. Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, vigie. Quem te escolheu foi Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí aquele Nabucodonosor, o que ele fez? Ele escolheu os melhores. Agora eu quero te lembrar
que Deus olhou para mim e para você que não éramos nada. Se nós analisarmos, irmãos, Jesus veio para um povo e o povo rejeitou, mas o Senhor nos escolheu. Ei, quem era você? O Senhor me faz a memória de quem eu era. Nada. Ninguém. Dentro da casa do Senhor nós encontramos uma ex-prostituta. Nós encontramos... Está gravando? Nós encontramos também pessoas que adoravam outros deuses, pastores. Nós encontramos pessoas que fazia tudo o que não agradava a Deus. Mas um dia eu caí e vi que eu não era nada. E o Senhor te trouxe à casa dele. Ele te escolheu, aleluia. Ele te escolheu e trouxe para a casa dele. Mas você acha que o inimigo vai ficar quietinho, paradinho? Vai não, Jesus. Não. Ele te trouxe aquela ovelha que estava machucada, trouxe aquela ovelha que tinha um carapicho na lã, trouxe você que estava doente, trouxe você que estava perecendo, trouxe para a casa dele. Ali Daniel ficou 3 anos no preparamento de estar na presença do rei lá. Imagine eu e você, Manassú e Andecanta. O Senhor te trouxe à casa dele. E você pode entender, irmãos, eu fumava, hoje eu não fumo mais, porque o Senhor tirou. Eita, glória a Deus! Eu bebia, hoje eu não bebo mais, porque o Senhor tirou. Glória a Deus! Ei! Aleluia! Irmã, eu mexi com coisa errada, mas hoje eu não mexo mais, porque o Senhor limpou, aleluia, o Senhor trouxe para a casa dele, o Senhor te escolheu aqueles que não te davam nada, mas o Senhor ali na cruz do Calvário, Ele deu o sangue dele para que eu e vocês estivéssemos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. 21 dias. Então o Senhor me fez entender que teve uma escolha. Eu e você poderia dizer, eu não quero. O Senhor não é invasivo. Mas você naquele dia que você precisou de Jesus, Ele te acudiu. Eita, Jesus! É isso que o Senhor está te dizendo hoje. Só que do mesmo jeito que o Senhor viu que você tem valor, quando o Senhor te trouxe, lá no mundo não tinha valor, e o inimigo não estava nem aí com você não, minha irmã. Se você bebia, ele estava aplaudindo. Se você fumava, ele estava aplaudindo. Mas quando você vem para a casa do Senhor, na casa do rei, no palácio, aí você tem o que? Valor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí eu quero te dizer nessa hora, Daniel, ele foi escolhido porque ele era lá do nobre, ele estava no palácio, e o Deus vivo permitiu que isso acontecesse com o povo, porque o povo era rebelde. O povo era rebelde. Aí o Senhor permitiu. E o Senhor dá uma visão para Daniel, que nós lemos aqui no capítulo 10. Ele entendeu que aquela guerra ia ser o quê? Prolongada. Quanto tempo ficou o povo ali? Quanto tempo ficou o povo ali preso ali na Babilônia? 70 anos ficou, mais ou menos, que a Bíblia nos fala. Mas Daniel estava todo dia, orava de manhã, meio-dia e de noite. Ei,
O Senhor está dizendo para mim e para você, qual horário você tem orado? Será que foi só essa campanha de oração e jejum, pastor? Ou será que nós temos que ter uma comunhão com o Senhor, uma afinidade para estar na presença do Rei? Daniel teve um preparamento, mas ele teve na presença do Rei. Eita glória! Aleluia. 10 dias se passaram ali, mas eles estavam mais formosos do que aqueles outros jovens. Sabe por quê? Porque ele não quis se contaminar. Aí eu fui analisar o que é se contaminar. O que Daniel tirou o de mais gostoso? Comidas, manjares, gostoso. Maná, suiana e canta. E comia somente legumes. Quantas das vezes nós queremos fazer um jejum e dizer, não, é parcial. Eu vou fazer parcial porque eu sei que o Senhor vai receber. Mas eu quero te dizer que Daniel olhou no que ele mais gostava. Ele fez algo que mais interessante. Quando eu leio na palavra do Senhor, ele tirou coisas mais desejáveis, manjares mais desejáveis. Eu não comi nem carne, nem vinho entrava na minha boca. Glória a Deus! Vamos fazer um jejum? Vamos tirar o café, que todo mundo gosta do café. Vamos tirar o doce, que todo mundo gosta de um doce. É verdade, Jesus. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Oh, glória a Deus! Daniel não tirou aquilo que ele menos gostava, não, pastor. Daniel tirou o que ele mais gostava. A palavra do Senhor não diz que ele não ungia os cabelos. Ei, deixa eu te dizer, Deus está na casa e está te pedindo algo que eu não posso fazer por você. Meu Deus! É você que vai fazer. Mas, irmão, já fiz 21 dias de jejum. Mas Deus está te dizendo que faltou algo. E nesse faltou algo, Ele está te cobrando hoje. Porque Ele vai te dar vitória. Ei! Aleluia. Aí nós vemos, aleluia, que Daniel teve aquela visão e entendeu que ia demorar. Mas ele começou o jejum mesmo crendo que na demora, no prolongar daquela guerra, no prolongar do que ia passar, ele ia suportar e o povo de Israel também ia conseguir, aleluia, suportar. Deixa eu te dizer, aleluia, se a luta está muito grande, aleluia, começa a dobrar o joelho, ter uma afinidade com o Pai, que lá do céu Ele vai derramar uma bênção tal, que vai te conceder, aleluia. Daniel orava com a janela aberta, virada para Jerusalém, aleluia. Começa a orar e dizer, Senhor, eu profetizo, eu declaro dentro da minha casa, dentro da minha vida, na minha vida espiritual, que eu vou fazer diferença nessa terra. Glória a Deus! Estamos aqui, irmãos, é para fazer diferença, não para andar como o mundo anda. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Deixa eu te dizer, Daniel estava em Babilônia, mas Daniel não estava, aleluia, fazendo o que Babilônia entregava para ele e dizia, faça. Meu Deus! O diabo chega com manjares e você recebe. O diabo chega com palavrinha boa e você aceita. E deixa eu te dizer, tu és servo. Tu tem autoridade, aleluia. Tu tem autoridade para dizer, eu não aceito. E o Senhor nessa hora está te dizendo, aleluia. Daniel estava em Babilônia, mas não fazia o que Babilônia permitia que ele fizesse. Tanto, irmãos, que nós lemos a palavra do Senhor, nós entendemos que Daniel, ele fez tanta diferença, que ele foi como governador. Deixa eu te dizer,
aqueles que estavam lá puxando o saco, ficou enciumado de ver que Daniel era diferente. Daniel não puxava o saco de Faraó. Daniel não estava ali no rei, ali no palácio para fazer a vontade do homem. Não, Daniel estava ali para fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Você está aqui para fazer o quê? A vontade do Pai. E é nessa hora que o Senhor vem falar comigo e com você. Começa a fazer o que eu tenho mandado. Suianda e canta. Começa a dizer o que eu tenho colocado na tua boca. Começa a dizer, aleluia, as visões que eu tenho revelado, mostrado e tu não tem falado. Assim diz o Senhor, porque Daniel, ele era obediente. O Senhor mostrava e ele fazia. O Senhor mostrava, ele executava. Ei, deixa eu te dizer, sabe por que Daniel foi próspero? Porque ele foi obediente. A obediência, você recebe vitória. Aleluia. Eita Deus. Versículo 7, 10, 7. Eu, Daniel, vi uma visão. Os homens que estavam comigo não viram nada. Caiu sobre eles um grande temor, que eles fugiram e se esconderam. Irmãos, só entende o que é do céu quem é fiel. Eita Jesus. Glória a Deus. Só entende o mistério que vem do céu é quem é fiel. Daniel, ele permaneceu fiel em terras estranhas. Daniel permaneceu fiel em terra que ele não conhecia, mas ele continuava no mesmo propósito. Eita Deus. Será que eu e você tem querido sair do propósito? Ei, Deus me chama a minha atenção e a sua atenção e lembrar de você aonde Ele te tirou. Aonde o Senhor te tirou e o Senhor te trouxe. Aonde o Senhor te tirou e Ele te trouxe. Você fazia, hoje não faz mais, porque o Senhor te trouxe. Eita Jesus, é verdade. Te trouxe para que o Senhor venha te usar. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. Fiquei, pois, eu só, e estava uma visão, e não ficou forças em mim. Deus dá uma visão para Daniel, mas a carne dele, pastor, não suporta. Ele cai. A carne dele não suporta. A minha carne, a sua carne não suporta a autoridade que Deus dá na minha vida e na sua vida. Aleluia. Às vezes nós caímos porque nós não entendemos, porque nós somos falhos, mas a misericórdia do Pai é que tem nos guardado, guardou Daniel, guardou eu, guardou você, e por isso estamos aqui nessa noite, é para glorificar a Ele, bendizer o nome dEle, e dizer que Ele me tirou e hoje eu estou aqui, aleluia, glorificando a Ele. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele cai, irmãos,